Hoje, sessão em off, também por conta aí desse mês, né? Lucy e Grace, excepcionalmente hoje, para quem não sabe, para quem está chegando, as pessoas novas, o Sessão em Off é o podcast formado por 4 psicólogas. Excepcionalmente hoje, quem vai estar com vocês sou eu, Michele, e daqui a pouquinho também chegará Andréia. Mas isso não quer dizer que Grace e Lucy também eventualmente vão entrar por aqui com a gente. Estarão nos assistindo, estarão acompanhando, porque o Sessão em Off, ele tem aí uma história, né, de podcast trazendo assuntos variados, né, de diversos temas da psicologia, né? E engraçado, né, que eu estava relembrando o nosso início há quase 3 anos atrás. O Sessão em Off começa justamente falando de conteúdos de relacionamento. E vai e volta, o tempo passa. É um tema, gente, que não sai dos assuntos emocionais, né? São assuntos que nos tocam. Não necessariamente de relacionamento amoroso, né? O ser humano, ele sempre está se relacionando. Então, quanto que as relações, elas nos forjam, elas nos constituem desde o nosso nascimento, né? Vamos combinar, começa tudo lá atrás com os nossos primeiros cuidadores, né? A nossa relação parental. E a vida vai seguindo, vem os amigos, vem as amizades, uma hora temos, né, um par romântico, outra hora não temos. Então, quantas coisas aí, né, passam por relacionamento. Relacionamento com o chefe, o relacionamento com o trabalho, o relacionamento com carreira, né? E cada um aí, né, vai tomando um partido, vai tomando um peso, vai tomando uma força na nossa vida. Né, vai entrando e tendo aí uma certa constância, um certo valor, eu diria, na nossa vida, né? Seja qual for, né? As amizades, né? Como diria nosso eterno Mário Quintana, não é isso? A amizade é o amor que nunca morre. Então, o quanto que todos nós passamos por tantas coisas onde os relacionamentos, sim, nos afetam. Eles estão presentes com a gente em várias fases da vida, umas de forma intencional, né? Quando a gente busca, quando a gente quer, e em outros momentos, às vezes, de modo inesperado, às vezes de modo que a gente nem queria, né? Mas acontece aí algo que de repente talvez seja até contra a nossa vontade, mas a vida nos coloca de frente com algum enfrentamento de relação, né? Isso às vezes também passa por algumas fases, por alguns momentos das nossas vidas. Então, o Sessão em Off, que é formado, né, de 4 psicólogas, a gente não teria como não falar de relações. E falando de relações, olha quem está chegando aí. Andréia já está aqui para fazer voz junto. Um dos motivos da gente ter criado o podcast é justamente seguir falando sobre o quanto que a psicologia, o quanto que o estudo disso, ele é muito importante, principalmente nas relações. Se a gente não saber se a nossa relação dá medo, se a nossa relação dá nojo, se a relação nos traz ansiedade, todas as emoções envolvidas, as nossas emoções estão ali no meio. Não é não, Andréia? Estou contando um pouquinho da história do nosso podcast, como ele surgiu, o motivo da psicologia, a gente sair um pouco do consultório e tá aqui na rede social. Tudo bem, Andréia? Boa noite, gente. Boa noite, Mi. Tudo bem?
Tudo ótimo. Mi, Andréia, agora chegou o momento também que eu estava compartilhando aqui. A gente pensou um podcast, ele já está no ar aí quase 3 anos, né? sim. Estamos aí batendo nos 1.000 seguidores, finalmente. Estudo de modo orgânico, de modo um a um, indicando, recebendo feedbacks, criando novidades. E uma das criações inaugurais deste ano, no podcast Sessão em Off, que inclusive está no YouTube, que inclusive está no Spotify, que inclusive vocês veem vários cortes aqui na nossa rede social. Também esse ano, de modo inaugural, nós criamos um quadro chamado Você em Off. Sessão em Off, você em off, né? Quantas coisas aí, né? Mas é justamente para trazer o quê? Casos reais de pessoas ao vivo, como é aqui daqui a pouco, uma convidada que vai surgir, vou fazer um pouco de suspense, mentira. O nome dela é Isa, não vou fazer suspense. Ela já está aqui, que ela já chegou. Já já eu te chamo, Isa. E esse quadro, né, Você em Off, não foi desse mês, não é do mês passado. Ele veio surgindo muito da parceria dos nossos próprios seguidores. O quanto que quando a gente gravava um tema, eles nos procuravam e falavam: puxa, Michele, o conto que você trouxe na história X é o que eu estou vivendo. Quanto que às vezes chegava no direct da Andréia: Andréia, eu já fui sua paciente e o que vocês falaram no podcast teve muito a ver com a minha evolução, com o meu processo. Então a gente não tinha como não dar voz, não tinha como não criar um quadro que realmente trouxesse essas vozes, essas histórias dos nossos seguidores, das pessoas que estariam aí em off, vivenciando temáticas, dilemas, né? A gente já trouxe aqui o caso da Jana, né, que trazia muito a questão do luto, gente, um luto inesperado, né? O quanto que isso é algo inerente do ser humano. Se alguém ainda não passou por uma dor de luto, é a ordem da vida. Nascemos e um dia também iremos deixar este mundo. Então, o quadro Você em Off, ele vem crescendo cada vez mais. A gente vem recebendo agora, né? Pulverizamos aí em TikTok também. A gente vem recebendo o desejo mesmo da pessoa ver ali não só a história dela publicada, mas receber de volta uma análise, uma perspectiva, como uma vez a Andréia ressaltou muito, né? Não é análise porque aqui não é uma sessão terapêutica, a gente não está dentro do consultório. Mas trazer, de repente, uma perspectiva nova, um olhar diferenciado, uma questão que talvez naquela época a pessoa nem cogitou, ou que talvez vai ser um novo caminho que às vezes ela estava em dúvida em apenas dois. Estou com um dilema disso ou isso. E talvez aqui no quadro a pessoa saia com uma terceira, com uma quarta, com uma quinta opção, com uma sexta possibilidade. Então, este é o quadro Você em Off que a gente traz aqui mais uma convidada. E eu queria agora, né, que a Andréia trouxesse um pouco do mês que estamos, né? Podcast, o quadro. E o que temos para esse mês aí, Andréia? O que está acontecendo com essas lives cada vez mais frequentes do Sessão em Off? Vamos lá, Mi. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Lu. A Lu, né? Ela está longe, mas está perto com a gente, né? Sim. Ela já mandou boa noite para todo mundo. Ela não pôde estar aqui na live junto com a gente. E a Grace também. Mas elas estão aqui de coração e de alma. Beijo, Lucy. Beijo, Grace. Beijo, Lucy. Bom, vamos lá. A gente conversou, né? A gente estava fazendo o cronograma do mês de junho e mês dos namorados. Nossa! Então, todas nós pensamos em fazer, né, uma série de lives falando sobre relacionamentos. E nós iniciamos, né?
o mês dos namorados, né? Que é aquele coraçãozinho, amorzinho, te amo, né? Adoro. É E isso. iniciamos a primeira live com um convidado, com o Lino, aonde o título era Amor ou Cilada? Verdade. E que Então, cilada foi aquela, hein, Andréia? Que cilada foi uma aquela do Lino? bela cilada, né? Então, para amenizar, né, essa série de lives no mês dos namorados, né, do quadro Você em Off, nós vamos trazer uma convidada, né, que olhando as redes sociais, uma convidada muito querida, que fala bastante sobre relacionamentos, né? E ela com certeza foi super simpática e aceitou o convite, né, do quadro Você em Off, e a gente tem aí a honra de receber Isadora Giannini. Então, vamos chamar a Isadora, chama aí, Mi, Oi, por favor. gente. Olha, já Tudo bem? entrou! Que oi, reluzente, Isadora! Seja bem-vinda! Obrigada. Gente, será que tá boa a luz aqui? É, tô na Tá sala, tranquilo? eu só tenho um móvel ainda na minha casa, então eu estou no sofá, que é o móvel que eu tenho. Ótimo, é o que precisamos, Sim. olha isso. Isa, você é muito querida, Obrigada. você foi maravilhosa. Eu te agradeço imensamente você ter aceitado o convite aqui do nosso podcast, Obrigada, do Pessoal em Off. gente. Eu que Podcast agradeço. singelo, mas assim que a gente está assim, super ansiosa para ouvir um pouco sobre você. O que me chamou a atenção nos seus quadros, né? Você, quando começa a conversar com o público, Uhum. né? Tem vários quadros. Quem conhece a Isa sabe, a página dela é muito legal, né? A Isa Obrigada. vai apresentar, mas o que chamou a atenção, Isa, é que você falou, é um quadro. E aí, vamos de papo de terapia? E Aham. aí me chamou a atenção. E aí eu te lanço já a primeira pergunta e você já vai decorrendo aí falando quem é você em Tá off, entendeu? bom. Aí eu te coloco assim: qual a sua relação com o processo terapêutico? Uma coisa que você falou assim, então vamos de papo de terapia. Conta um pouquinho, né? Quem é você em off, né? E a sua relação com o processo terapêutico, Gente, Isa. obrigada pelo convite, primeiro. Fico super feliz de poder falar sobre o assunto. É um assunto que tem sido muito presente na minha vida depois da minha separação. Não era uma coisa que eu trazia muito ali, não. Eu sempre falei muito de autoconhecimento, então, para quem não me conhece, eu sou professora de yoga pós-graduada em autoconhecimento e vivo esse processo terapêutico desde sempre, assim. Quando eu era criança, minha mãe me colocou na psicóloga. E foi muito bom pra mim naquele período. Eu tava numa fase bem, tipo, criança revoltada, assim. Eu sempre fui extremamente acelerada. Então eu sei que a minha Olha, mãe me colocou porque eu era muito mandada pra fora na sala. Eu era terrível, gente. Eu era muito a milhão. Hoje eu sei que eu realmente sou hiperativa. Então, naquela época a gente não tinha esse diagnóstico tão claro, né? De hiperatividade, de TDAH e tudo mais. Então, é, hoje eu sei que um pouco era realmente de mim, assim, do que eu vivo. Hoje em dia eu ainda tenho esse acelero bem constante, mas o yoga me ajuda a trazer mais para o centro. Então, é, eu já parei, já voltei em terapia em muitos momentos da minha vida, mas eu hoje acredito no processo terapêutico como uma coisa eterna, assim, eu não sinto que é possível parar, sabe? Às vezes eu sinto que acabou, que encerrou meu ciclo com uma terapeuta, e aí às vezes eu até dou uma pausa ali, mas normalmente eu já estou em busca de algum outro tipo de terapia. Realmente, para mim é a base. Se eu não tivesse fazendo terapia no passado com a minha separação, eu não sei o que teria acontecido, assim. Então, a terapia para mim é o que me sustenta em muitos momentos, junto com a prática, né? A prática de yoga eu acho que também tem esse poder de autoconhecimento, uma ferramenta de autoconhecimento para a gente olhar para dentro. Mas eu sinto que a prática de yoga a gente tem que se resolver sozinha, assim, entre aspas, né? Não verbaliza. E aí eu acho que na terapia essa questão do verbalizar ali
E de você, de repente, ser encaminhada de alguma maneira é uma coisa que facilita os nossos processos na vida, assim. Não sei se eu respondi sua pergunta. Com certeza. Muito obrigada pela resposta. E Imagina. como que está sendo aí falar um pouquinho, né? Receber esse convite inusitado de 4 psicólogas. Gente, eu gosto porque eu acho que, primeiro, eu gosto muito de aprender, assim, eu acho que pra mim tá com pessoas que. Primeiro, eu amo pessoas que fazem terapia. Eu falo que hoje, pra eu me relacionar com uma pessoa, eu só me relacionaria com alguém que tá na terapia, porque juro, pra mim, assim, é um dos checks que tem que ter pra eu me relacionar com alguém, é alguém que tá em processo terapêutico, porque eu acho que se a pessoa não sabe lidar com as próprias emoções, ela não vai saber lidar com a emoção do próximo, sabe? Então, isso é uma coisa que ficou muito clara pra mim no final do meu relacionamento, que isso é um ponto importante dentro de um relacionamento pra mim. E eu gosto muito de trocar sobre, assim, eu gosto muito de ouvir. O papo de terapia que surgiu no meu Instagram foi, assim, completamente inesperado, impensado, não foi uma coisa que eu pensei, vou trazer porque isso vai explodir, vai começar a entregar super ou vai engajar. Eu não tinha a mínima ideia, até porque a gente sabe que hoje criar conteúdo no Instagram é assim, você tem que ir atirando e ver o que dá certo, porque não dá para saber o que vai dar bom, o que não vai dar. Até hoje esse algoritmo me deixa meio doida, então não foi nada estratégico, sabe? O que aconteceu foi que quando eu me separei, eu comecei a entrar nesse processo terapêutico de analisar mesmo, né, quem era a Isadora e tudo que eu tinha passado até ali. E aí o primeiro papo de terapia que eu soltei foi falando sobre eu não sei ficar sozinha. Eu me percebi Nossa, que nesse lugar, frase, assim. Isa. É, Que frase, hein? e foi um lugar que eu cheguei duro, né, de chegar, lógico, né? Eu me relacionei eu tenho 34 anos, eu acabei de fazer 34 anos agora em maio, mas eu estive dentro de relacionamentos durante 15 anos da minha vida. Então, a minha vida adulta, praticamente inteira, eu namorei. Verdade. E aí eu me vi muito nesse lugar de. E eu nunca fui uma mulher de conectar um namoro no outro, não. Eu dava sempre um tempo, eu vivia minha solteirice, eu sempre fui muito feliz solteira. Eu nunca fui uma pessoa em busca de relacionamentos, eles realmente aconteceram naturalmente. Mas os meus últimos 2 relacionamentos, eu me relacionei durante 2 anos, tive um namoro de 2 anos, terminei 3 meses depois, eu já tava com meu ex, que eu fiquei 6. Então foram 8 anos, assim, seguidos dentro de relacionamento. E quando eu terminei agora, eu comecei a trazer esse questionamento, assim, tipo, eu não sei mais ficar sozinha, porque é muito esquisito, você desacostuma também, né? Você Então a tá há gente, quanto tempo, Isa, sozinha? ó, eu terminei o meu relacionamento no final de outubro, bem finalzinho de outubro, assim, então uns 7 meses, mais ou Recente, menos. né? Tá É, recente ainda, é, né? Menos de um eu ano. fiquei 6 anos casada, né? Então, assim, casada, eu casei no final, mas eu fiquei 5 anos morando junto. Então, eu vivi uma vida de casada. Então, realmente estava muito acostumada a ter alguém do lado. E aí, no fim, eu acho que as pessoas se identificaram muito, porque eu falei, gente, eu descobri que eu não sei ficar sozinha. E aí, eu comecei a ver essa identificação. E aí foi um papo que entregou super, assim, e muita gente comentando mesmo, e muita gente passando pelo processo de término, porque é uma coisa louca que a gente não tem noção o quanto as pessoas passam por isso até você passar. Porque a gente não Verdade. presta atenção no que você não tá vivendo, né? Então, assim, isso nunca foi algo que eu me identifiquei, porque eu nunca passei por isso. Mas agora que eu tô passando, eu tô conseguindo entender a quantidade de gente que passa por isso e o quanto as pessoas se sentem perdidas do mesmo jeito que eu me Verdade. senti nesse processo de separação. Porque, E a palavra que você falou, agora que eu estou passando. sim, Porque nem sempre, Isa, você falou uma coisa muito importante. E eu quis dar essa uhum, pausa, assim. Porque nem sempre o fim de uma relação é o dia que assina o documento do imagina, divórcio. O depois, fim gente. da relação não é quando a gente. Ai, tem algo estranho. O fim da relação, ela vai acontecendo. Até Sim, porque não tem um segundo, não tem um momento. Pode ter um insight, pode ter uma consciência, né? sim, Mas nós não somos. Eu sempre uso a expressão, né? Ninguém liga e desliga alguém, né? total. Uma frase bem produtiva das Sim. empresas, né? Ah, eu vou desligar o funcionário, né? Uhum. Então ele não faz mais parte.
Só que nós, humanos, nós não funcionamos assim. Num dia a gente está on, no dia seguinte a gente está off. Sim, Então, essa frase que você falou eu achei muito importante, porque vai acabando, vai sim, terminando, né? A Isa casada, você vai sim. recolhendo. A Isa numa saída com amigos, casada é uma. A Isa que sai Uhum, com mesmos amigos, solteira, é outra Isa. sim. Então tem toda uma questão muito social envolvida, né? Eu acho que é muito engraçado porque eu tava num relacionamento super estável, eu tinha acabado de casar, o meu casamento mesmo durou meses, poucos meses. Eu fiquei 6 anos junto e o casamento em si durou pouco. E eu sempre achei isso muito esquisito, porque eu via isso acontecer, eu ficava, gente, por que que esse povo namora 10 anos, daí casa, fica meses e separa? Tipo, que galera louca. E aí eu cuspi pra cima, caiu na minha testa lindamente. E Adoro! aí eu Aqui fiquei. a verdade vem assim, nua e crua. E Como foi, é importante, né? é, e Esses foi, casos reais. e foi um processo meio doido, assim, porque eu comecei a perceber que as pessoas ao redor, na cabeça delas, o meu relacionamento acabou do nada. Olha, Ah, é sempre assim, né, Isa? E aí Do eu fico nada. assim, gente, e aí começam as especulações, né? Teve traição, aconteceu alguma coisa, teve uma. Não, simplesmente Acabou. foi um relacionamento que desgastou ao longo do tempo e que a gente não soube administrar o que precisava e a nossa comunicação não era maravilhosa. E aí eu ouvi muita gente falar assim, ah, Isa, falaram que você meteu o louco e não quis estar junto, tal. E foi uma coisa de ambos, a gente nossa. terminou, ambos terminaram. A gente teve uma conversa, nós Uhum, terminamos, e óbvio que o pós ele é muito complexo, porque envolve muita verdade. coisa. Depois de tanto tempo morando junto, né, famílias, assim, então é muito complexo o pós. Mas foi um relacionamento, como todos os meus outros relacionamentos, que ele acabou durante o relacionamento já, e aí continua acabando depois também do término, né? Que daí Isso. a minha sensação, que é uma coisa que eu trouxe com várias seguidoras ali de troca, assim, é que você tem uma dissociação de quem É. você é quando você termina. A minha sensação é que eu não sabia quem eu era mais. Tipo, quem eu sou sozinha? O que que eu gosto de fazer? O que que eu gosto de fazer que não é que eu virei, eu comecei a gostar por causa dele. O que que eu realmente gosto? Quem sou eu? Então, teve um processo, e tá tendo ainda esse processo, né? Eu Sim. tive uma conversa com uma pessoa que eu acho extremamente inteligente, que também faz parte de psicologia e tal, desse mundo. E ele falou, tá, mas qual que é o teu sonho agora? E eu falei, eu não sei o meu sonho agora. Se eu não sabia o meu sonho quando eu tava com ele, porque o meu sonho virou os sonhos dele, na verdade, os sonhos dele viraram meu sonho, quem dirá agora que eu tô começando a entender quem é a Isadora de novo? Então, Olha, eu tô num processo muito de descoberta, assim, e que tá sendo menos doloroso agora pra mim. Agora eu tô conseguindo estar aqui sem chorar, entendeu? Porque se fosse alguns meses atrás, eu estaria desfalecendo aqui para falar sobre isso. Eu E imagino. hoje isso passou, esse processo da dor mesmo. Eu foquei muito em me curar, em conseguir estar bem. Eu acho que isso foi um acerto da minha parte. Foi realmente me recolher o quanto foi necessário, assim, no final. Eu fiquei bem quietinha muito tempo. Eu lembro que nos meus outros términos tinha muito aquela coisa de tem que sair, tem que curtir, tem que beber, e tem que não sei o quê, e tem que ficar com pessoas, tem que conhecer gente. E pra mim foi o contrário, assim, né, com a maturidade que eu tenho hoje, com 34 anos, tudo que a gente estuda de autoconhecimento também, me trouxe muito pra esse lugar de assim, eu preciso ficar quieta. Tipo, e eu fiquei. Pra mim foi ótimo. Ô, Isa, perguntas, querida. Já, lá Lógico. já vem. começa, né? Agora você vai sentar na berlinda. Vamos lá. Você está no divã, hein? Sim. Vamos lá. A Grace, que também é uma, né, das integrantes, ela está em Miami, gente, Acompanho. e ela está Fofa. compartilhando. Ela colocou, "Oi, Isa, você passou pelo estranhamento das pessoas de como assim? Acabou? Mas quem traiu quem? Total. E a Lucy também, que é também uma das integrantes também do Sessão em Off, colocou assim: você acha que o peso do término é maior para a mulher?
Cara, é muito interessante esse processo do Instagram, né? Como ele traz pra gente uma visão de mundo, assim, de conectar com pessoas que eu nunca me conectaria fora. Primeiro, a primeira pergunta ali, né, de as pessoas estranharem muito, mas estranhavam muito, principalmente porque o meu ex, ele vivia um estilo de vida muito parecido com o meu, que era o que facilitava muito o nosso relacionamento. Ele é atleta, eu sou professora de yoga, a nossa vida nunca girou em torno de beber, sair, muito rolê, festa. Então, assim, a gente tinha um estilo de vida muito parecido, muito próximo. E isso facilitava muito o nosso relacionamento, porque, né, você consegue viver ali uma vida em conjunto que fica mais fácil de administrar. Hoje eu não conseguiria, por exemplo, me relacionar com uma pessoa que é muito de festa também, porque eu ainda tenho esse movimento de equilíbrio, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente conseguiu encontrar ali no relacionamento. Então, as pessoas idealizavam a gente. Eu acho que o ser humano ele tem muito isso, assim, ele olha um casal, por exemplo, um casal que treina, um casal que é super saudável, a gente tinha um lifestyle meio fitness, assim, e aí viam o Fábio, né, meu ex, saradão, assim, todo bonito, de saúde, tipo, tá sempre treinando. Eu também sempre treinei muito, então eu sentia que as pessoas olhavam pra gente como um casal perfeito. Essa é a realidade, assim, A e achavam a saúde, gente. E a saúde também estaria no casal, e né? Não achavam a só. gente lindo, assim. As pessoas, elas têm uma. Isso é muito engraçado, assim, quando você termina, porque você começa a perceber como a sociedade realmente acreditou nos filmes da Disney, num tanto meio intenso, assim, né? Porque a minha sensação é que eles viam isso, assim, que eu era a princesa, ele era o príncipe, a gente era o casal perfeito, que nunca teve problema. E eu sinto que até as pessoas mais próximas, sabe, assim, amigos muito próximos muitas vezes não tem noção do que realmente acontece dentro de um relacionamento. E longe de dizer que meu relacionamento era ruim, tá? Não era. Eu tive um relacionamento muito saudável, muito legal, que eu amadureci, cresci ele também. A gente se ajudou em muitos momentos. Eu sou muito grata pelo relacionamento que eu tive com essa pessoa. Mas é isso, desgastou. A gente tinha uma dificuldade em comunicação, que é uma coisa que eu acho que muita gente tem dentro de um Bastante. relacionamento. Eu acho que Muita. tanto que muito tempo ali no último ano, eu queria muito fazer terapia em casal. Muito, porque eu acho que é um processo que pode ajudar ali nessa dificuldade de comunicar as coisas. Mas ele não queria, então a gente acabou não entrando nesse processo. Mas eu acho que teria feito muito bem, assim. Eu acho que todo casal deve estar aberto a fazer esse processo junto para Sim. se entender, sabe? Ô, Isa, eu acho que sem querer você meio que já respondeu um pouco do que a Andrea trouxe, né? Da pergunta da Lucy. Se o término é muito diferente para a mulher. Sem Então, querer, você já trouxe um ponto, né? Eu, enquanto mulher, quis de repente ali insistir, ir para uma terapia de casal, porque eu estava vendo e sinalizando que ali tinha, né, sabe uma que situação que a gente não estava conseguindo ultrapassar. eu E sinto. aí você traz aqui que ele deu uma negativa, Sim, né? é muito louco porque comecei a falar muito sobre isso no meu perfil pelo momento de vida que eu tô, e o meu perfil ele sempre foi uma extensão de quem eu sou, assim, é muito difícil de dissociar o meu perfil, de separar o perfil do meu Instagram do que eu estou vivendo naquele momento. Eu não consigo fazer isso, assim. Acho que até pelo meu jeito, assim, minha personalidade sempre foi muito aberta, então os meus processos eles acabam virando conteúdo de alguma maneira. E quando eu comecei a compartilhar isso, é nítido que eu falo muito com o público feminino. Eu tenho uma linguagem muito voltada para as mulheres. O yoga é muito voltado para as mulheres, do jeito que eu trago ali. A minha Uhum, comunidade é feminina. Então, assim, eu tenho 90% das seguidoras é mulheres. isso. Mas nesse processo começou a aparecer muito homem no meu Olha que Instagram legal! pedindo ajuda. Gente, muito parecido com o nosso, né, André? E Olha aqui, eles ó, temos. começaram a. Vamos agora aplaudir Bruno, Ah, Adalton, Diogo, olha aí, olha, né? Henrique, isso não era comum também aqui, Eles tá, começaram Isa? a me pedir ajuda e eu comecei a ficar um pouco, tipo, falei, cara, eu realmente. E eles me mandavam, eles ainda me mandam, muitas vezes eles mandam. Eu sei que o seu perfil não é voltado para homens, mas eu quero te dizer que você me ajuda, ou eu quero te perguntar isso, ou como foi para você aquilo. E isso começou a virar um movimento cada vez maior e tem cada vez mais homens chegando, super respeitosos, a grande maioria, Sim, realmente
eu sinto que existe dois pontos, né, nisso. Eu acho que a mulher, durante o relacionamento e dentro do relacionamento, normalmente, é ela que vai mais atrás desse movimento de fazer a coisa dar certo. Eu acho que ela tem mais esse movimento de iniciativa, de tentar. Eu acho que a gente é muito mais aberta para falar sobre as emoções e hoje em dia isso me dói muito pelos homens, porque eu imagino quão duro deva ser você Sim, viver uma vida inteira escutando que você não pode ser fraco, que você não pode chorar, que você não sim. pode, que você não pode, inclusive, tratar uma mulher de um jeito X ou Y, que se você estiver muito dentro do universo feminino, aquilo vai ser errado, ou é esquisito, ou o que quer que seja. Então, eu sinto que tem todo esse movimento da mulher fazer mais durante, mas eu comecei a perceber que os homens sofrem muito no término e eu acho que sofrem às vezes até mais, porque eu acho que como eles têm sempre a mulher ali do lado, né? Estou falando assim de uma forma muito generalizada, mas generalizando mesmo, eu acho que a mulher ela acaba sendo muito um ponto de segurança para o homem dentro do relacionamento, né? Essa coisa de cuidar e tudo mais. Eu acho que quando o homem se vê sem isso, quando ele termina, ele fica completamente perdido. Ele sofre E sozinho, né, é, Isa? é, eu acho que aí tem um ponto positivo, que pelo menos é isso que eu sinto de alguns que eu troquei muito, assim, que daí eles começam a procurar a terapia, que aí eles Sim. começam a procurar ajuda. Se não É quando eles estão vai nesse pelo amor, momento. vai pela dor, É né? É sempre isso. assim, né? Não é? Ô, Isa, É. tem, acho que tem mais uma pergunta da Grace, não tem, Lu? Ô, Não, Andréia, tô com a Lu, não vendo a tem. Lu, tô chamando, Não, Andréia. não, não tem. Eu, pelo menos que eu estou vendo aqui, não. Mas também a Isa agora abriu, né, a pauta para pergunta, Mi, que você está aqui, né, esperando e que realmente é a pauta da live. É E que, assim, a gente está isso. super curiosa, Isa, para saber sua opinião. Vamos lá, Michele? Tem um rio seu, Isa, que É. chamou muito assim a nossa atenção, né? E agora você falou também aqui no Sessão em Off sobre uma frase sua que você falou da mulher que tem muita iniciativa, né? Uhum. A mulher dentro da relação, ela tem a iniciativa do cuidado, ela tem a iniciativa da percepção, né? Porque a mulher Sim. percebe tudo ao mesmo tempo, né? E várias coisas ali, né? A gente tem a intuição, inclusive, a nosso favor. Uhum. Então, o sentir para a mulher, o cuidar para a mulher, é muito culturalmente já desde a gente Sim. pequenininha, né? Mas isso não quer dizer que o homem também não possa estar disposto a fazer parte disso. Acho que Sim. esse tal grande ato, Uhum. sabe? Essa tal grande divergência. Então, quando você diz que a mulher tem muita iniciativa, me veio justamente o seu Reels, que é um dos mais assim que chama Gente, atenção. bombou muito Esse esse Reels. muito que vem falar do quê? A preguiça. Sim. A preguiça do solteiro. O que que é essa preguiça para você, Isa? Cara, primeiro que eu acho que esse negócio da mulher, assim, eu falo muito da mulher de baixa manutenção, né? Que foi o que eu Esse percebi daí. que eu era, É assim. isso. Eu percebi isso depois que eu terminei, essa é a verdade. Eu não percebia isso dentro do relacionamento. E E eu acho que eu evito falar um pouco sobre nomes, assim, de movimentos, porque eu sei que algumas pessoas não vão entender, mas Sim, eu acho que o feminismo, ele tem que ir até um ponto e depois ele começa a ficar um pouco errado, sabe? Então, super com você. eu acho que o feminismo ele chegou para fazer com que a gente tivesse os mesmos direitos dos homens, mas nós não somos iguais aos homens. E eu acho que a gente começou a querer se igualar num lugar errado, num lugar que a gente toma o espaço dele até dentro da relação em muitos momentos. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo nesse último relacionamento que eu não quero cometer mais esse erro, e é um policiamento, porque isso faz parte de quem eu Sim. sou. Eu acho que isso vem muito de uma mãe que fala para a filha nunca depender de homem, nunca aceitar muita coisa de homem, e aí você entra num lugar de que você tem que fazer tudo sozinha. Sim, Eu tenho uma mãe muito trabalhadora, muito correria, que sempre fez tudo também, então eu sempre via ela também nesse lugar de movimento de fazedora.
E eu virei essa pessoa dentro do relacionamento, mas eu virei num lugar que dentro, né, no início do meu relacionamento era muito claro que pra mim é tipo assim, você não precisa dirigir, eu dirijo. Você não precisa carregar minha mala, eu carrego. Era como se fosse uma fraqueza eu deixar ele demonstrar qualquer tipo de gentileza. E aí eu acho que quando uma mulher dessa, que era o meu caso, encontra um homem que também não faz questão de fazer esse papel, Hum, você se sobrecarrega. sim. E foi o que aconteceu comigo, porque eu comecei a cumprir muitos papéis que não eram meus, e hoje eu consegui assumir a responsabilidade disso, porque eu acho que as mulheres também, quando a gente termina, né, no geral, assim, mas eu acho que as mulheres às vezes saem muito nesse lugar de vítima, de tipo, ele não fazia e eu fazia, ou mas a gente aceita. E a partir do momento que você aceita, você também é responsável por aquilo. Então, hoje eu entendo que eu me coloquei nessa posição dessa mulher de baixa manutenção, porque eu não queria dar trabalho de jeito nenhum, porque para mim o dar trabalho, incomodar uma pessoa é sinal de que eu era fraca. E hoje eu entendo que precisa existir um equilíbrio, assim. Eu realmente Sim. quero hoje, quando eu entrar num relacionamento que vai demorar, mas quando eu entrar, eu quero um homem que carregue a mala. Eu quero um homem que abra a porta. Eu quero um homem que cumpra o básico, assim, de que um homem tem que fazer para facilitar a vida da mulher. E não é que ela não consiga, que ela não seja capaz, mas é que ela simplesmente tem alguém que dá o suporte que ela pode ter. E E isso que aí, você falou, Isa, é feminismo. Parece que não é, mas também é eu, sobre eu sei que é, mas eu feminismo, acho que é né? isso. Eu acho que chega um ponto de equilíbrio, assim, É que o feminismo ele pode isso. chegar aqui ou ele pode começar a ultrapassar. E eu não acho que isso é o movimento. Eu acho que isso foram as mulheres que começaram a ir É para um outro lado, isso. sabe? É isso mesmo. Distorcer o movimento de alguma Distorcer o maneira. movimento, porque Sim. o feminismo ele vai trazer sempre essa construção para as mulheres, né? Uhum. Nós Sim. mulheres vemos construindo o nosso espaço, né? Uhum. Agora os homens é que, na verdade, eles têm aí o grande papel de se desconstruírem. Uhum. Então, à medida que a mulher está construindo o lugar dela de independência, que é o que você está falando, de Sim. autonomia, o homem também precisa se desconstruir. Do quê? Será que é só esse o papel dele? Ele Uhum. precisa se desconstruir e mostrar que ele pode estar presente em inúmeros outros papéis Sim. Mas também, tem também, não só em um, é também, né? Sim. O homem também precisa estar no papel dele, mas também garantir que isso não seja opressor. A grande diferença entre sair do feminismo e cair no machismo é quando essa ajuda que você está citando, essa masculinidade ativa, ela cai e escorrega na opressão da mulher. Aí Uhum. virou outra coisa. mas Então, tem para os uma homens, coisa, às Mi, vezes, eles fazem essa linha tênue, é, né? mas tem uma coisa, Mi, que o que a Isa colocou, ela colocou até essa questão do feminismo, não sei, vê se faz sentido, Isa, para ti. Uhum. Como ela tem uma mãe, né, com uma figura muito ativa, muito trabalhadora, ela teve essa instrução, né? Não dependa, não sei, né? Faça isso, faça aquilo. E como ela mesmo disse, eu não gosto de incomodar, né? Eu não gosto de incomodar isso, eu não Agora gosto eu de adoro, incomodar gente. Agora tudo que eu quero é incomodar um isso. homem, entendeu? Isso, É porque, isso. É porque isso. que eu entro assim, porque aí é importante a gente separar o movimento da base que Isso. a Isa trouxe também, entendeu? Uhum. Porque assim, tem bastante essa questão eu coloco isso porque eu fui criada também por uma mulher muito forte, que graças a Deus ela é forte até hoje, e tipo, eu sou independente desde sempre, e também é, tenho essa dificuldade que a Isa trouxe. Então, quando eu vi o vídeo, uma mulher de baixa manutenção, eu falei, meu Deus, Isa, que tapou na cara, sabe? Eu falei E assim, muita mulher se identificou. E eu vejo que muita mulher, muito da minha idade, assim, eu acho que quando esse movimento começou a ficar muito forte, eu acho que tem essa questão de casa, da criação, né, de você ter isso sim, dentro ali. Eu acho que muitas mulheres da minha idade já tinham mães que já tinham esse movimento de trabalhar muito, de ter sim, conquistado espaço. Mas eu acho que é um movimento que a gente precisa começar a observar e desconstruir, porque eu acho que a gente ótimo, fica sobrecarregada.
Ótimo. E aí o que eu mais sinto hoje é que o mundo tá cheio de mulheres extremamente frustradas dentro de relacionamentos, assim. Eu Sim. acho que frustração hoje é a palavra que define a grande maioria dos relacionamentos que eu conheço. É, são realmente poucos os relacionamentos que eu olho hoje e que eu falo, cara, que legal, existe um equilíbrio ali dentro. É, normalmente de mulheres que já vêm desse lugar de tipo assim, não, ele tem que fazer isso, isso e isso, porque eu não vou fazer. E porque eu entendo que para eu conseguir cumprir o meu papel, né, de fazer as coisas de casa, de cuidar dele, ele precisa cumprir esse outro lado, assim, de cuidar também. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em terapia também para conseguir mudar, porque é um padrão, né? É um padrão que eu comecei a trabalhar. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. Eu já era vendedora de shopping, então eu trabalhei a minha vida inteira. E para mim é muito difícil, assim, desconectar isso né, de conseguir me sentir uma mulher segura, forte, mesmo recebendo cuidado, gentileza, carinho. É, mas é o que hoje eu entendo que faz sentido para mim e que faria dentro de um relacionamento. Assim, eu não entro hoje num relacionamento para não ter mais essas coisas que eu acho que são a base, assim, que são meio que o básico, na verdade, sabe? E eu acho que a Grace respondeu, perguntou se eu acho que eu acabo atraindo homens que querem ser salvos por ter esse Isso. comportamento. Eu acho que às vezes não é nem homem que quer ser salvo, eu acho que eu acabei atraindo. Eu acho que eu acabei atraindo homens que não queriam se dar ao trabalho, entendeu? Que Entendi. estavam confortáveis. Eu acho que pessoas mais individualistas, pessoas que giram em torno de algo que é muito importante. Então, meu ex, ele tinha essa vida de atleta de alta performance, que é assim, é honrável, porque é muito difícil. Você vive para aquilo 100% do tempo, todos os dias da sua vida, por anos. Então, desde os 18, 19, ele já tinha um foco que ele tá com 30 e tanto e continuava com esse mesmo foco. Então você viveu para aquilo. É, naturalmente, eu dificilmente o nosso relacionamento seria prioridade. Então, para ele estava maravilhoso que eu fosse essa mulher de baixa tensão, porque ele não conseguiria me dar mais do que ele estava dando, vivendo para aquilo que ele tinha que viver. Então, eu acho que às vezes não é nem o querer ser salvo, mas são homens que estão acomodados dentro desse padrão também de assim, eu não quero fazer muito, entendeu? Eu tô aqui fazendo isso, pra ela tá bom, pra mim tá ótimo. E... Mas é bem esquisito ficar solteira, né, gente? Assim, nesse mundo novo. É É do bem esquisito. 2025. É um vídeo que você colocou e que me chamou muita atenção também, Isa. Ah, como é estranho ficar solteira em 2025. E você disse também, que me chamou bastante atenção, sobre as pessoas, por exemplo, têm vontade de mandar uma mensagem Uhum. e acaba falando: ah, não vou mandar agora, agora é a vez dele. Aí agora. Me fala um pouco disso, que eu achei super interessante também, porque você já começa o vídeo falando assim: nossa, é muito estranho, né? Ser solteira em 2025. Gente, parece que eu fui, assim, primeiro que eu me sinto um ET, porque eu realmente, eu namorei 8 anos e aqui, eu não me lembro de naquela época ter toda essa questão. Pode ser que é porque eu era muito nova, tinha 25 ali, meus 25 eu não tava nem aí pra nada, o que eu queria falar eu falava, quem para quem queria mandar mensagem eu mandava. Mas eu sinto que, primeiro, eu acho que a galera de 30 e pouco tá meio traumatizada. As, Então eu acho as que eu acho que tem. constatações, né, Isa? Já é, começam Aí você umas já está constatações. colocando os Eu números. acho que com 30 e pouco, assim, passou dos 30, né? Eu acho que passar dos 30 é muito diferente quando você tá nos 20 e pouco ali, que não, né? A grande maioria tá vivendo uma vida que você não fica pensando tanto no futuro, que a hora de alguma coisa está chegando. Acho que quando bate os 30 para cima, a gente já começa a estar um pouco mais maduro para pensar em relacionamento e vida e futuro. E eu acho que as pessoas que já passaram dos 30, eu acho que realmente, assim, a gente já se relacionou bastante. Muita gente me manda dos 40 quando eu falo dos 30, falando que é igual, essa sensação Verdade. dessa dificuldade de relacionar hoje. E eu acho que as pessoas, elas criaram uma armadura, assim. Eu acho que as pessoas têm tanto medo de se machucar e de se envolver, que elas acabam não se permitindo esse movimento. E eu acho que realmente entra num jogo ali de ver quem vai fazer primeiro, porque senão eu não vou fazer, porque eu acho, mas sabe o que é mais triste pra mim, assim, é ver que tudo isso é baseado no medo. Pra mim, Isso. tudo
isso é baseado no medo. É no medo de se machucar de novo, é no medo de gostar e não ser, né, não ter essa resposta igual. É o medo de. Um seguidor mandou, eu fiquei indignado que você nunca ganhou uma flor de presente. Eu não ganhei, mas várias seguidoras me responderam que nunca ganharam uma flor de presente dentro do relacionamento. Então eu acho que tem dois pontos, assim. Muita gente fala que hoje os relacionamentos são muito líquidos, né? Que os Sim, relacionamentos se desfazem muito fácil. E a realidade é que eu acho que tem um ponto muito interessante para ser olhado nisso também, que antigamente as pessoas não se separavam porque não era bem visto se separar. Eu sei que, assim, se eu olhar para a época da minha avó, ninguém separava porque não podia separar, não é porque não queria separar, não é porque era todo mundo Sim. feliz e todo mundo tinha um relacionamento maravilhoso. Então eu acho que hoje a gente também tem muito mais possibilidades, virou uma coisa muito mais normal, você fazer uma escolha de não estar com Voz, uma pessoa. É, exato. A mulher voz, nem podia Isa, fazer essa você é escolha voz. antes. Sim. O que você está fazendo aqui com a sua página é dar voz a Uhum. tantas coisas que antes as mulheres não conseguiam. E Sim. como a gente está falando da participação dos homens, olha Uhum. aí, tá vendo? Uhum. Tem uma questão aqui que o J. isso. Dias colocou. É difícil. Estou há 3 meses solteiro e como é complexo ter que se conectar novamente. Estou sentindo muito, voltei a morar com minha mãe, mas não tá legal, né? Aquilo que a gente falou que os homens também sentem, né? É É algo que lógico que está sentem, gente. Sim. implícito na nossa sociedade, em todas as mudanças, né? Você falou de 8 anos atrás, quando você ainda tinha o Sim. relacionamento, não tinha esse boom de aplicativos, né? E hoje a gente tem tudo muito fácil, né? Eu acho que hoje juntou essas duas coisas, assim, o nosso livre-arbítrio, que cresceu muito, as nossas possibilidades de É. escolha. Mas eu acho que também cresceu muito você ter tudo muito na palma da mão e tá tudo muito fácil. E aí eu acho que entra também que depois dos 30 eu vejo um movimento das mulheres de começar a sentir essa necessidade de buscar por alguém porque quer casar e quer ter filho, que eu acho que também vem de uma pressão da sociedade. E e aí eu acho que as coisas começam a ficar meio bagunçadas, sabe? Porque eu sinto que tem mulheres que acabam ficando com homens que não são tão legais e que muitas vezes elas sabem disso, mas para cumprir o papel de tipo assim, até os 30x eu tenho que estar com alguém, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. E aí a gente vê também essa quantidade de divórcio absurda depois. Porque eu acho que tem muita gente que ainda tem a necessidade de cumprir os checks da lista, sabe? E eu falo por mim, assim, eu super achei que com 30 e pouco eu estaria casada, com filhos, uma casa própria e todo aquele sonho que a gente tem quando a gente O tem script, né? 18. É E a aí assim, eu tô com. receitinha, a receita do bolo que E eu todo mundo acreditava coloca. plenamente, gente, porque a Sim, minha mãe viveu isso e vive até hoje. Minha mãe é casada há 35 anos, então eu tenho isso dentro de casa com a minha família inteira. A minha família inteira que casou tá junto. Então, assim, os meus tios, as minhas tias. Então, eu tenho uma família extremamente tradicional. Todo mundo casadinho, bonitinho lá, a vida inteira. Então, para mim, era inimaginável que eu ia me casar e separar, ou que eu não estaria nesse momento da minha vida com essa idade, com a minha vida extremamente estruturada. E a realidade foi, eu me separei com 33, eu acabei de fazer 34, solteira, mudando de estado, tipo assim, sem ter perspectiva nenhuma de um relacionamento, ou de filhos, ou do que quer que seja, sabe? Eu Mas acho a que perspectiva está totalmente ligada a você, sim. está totalmente conectada com a sua verdade. Isa, como isso transparece? Uhum. Como isso transparece? Dá vontade, né, de ficar ouvindo ela, né, nossa, Andréia? muito bom. Falar, É muito bom, é muito bom, muito bom. é Gente, isso. obrigada. Muito Olha, bom te Isa, tem ouvir. tanta gente querendo contribuir aqui, né? Falando sobre separação, que se separou há 5 dias e que viu, né? Que percebeu que é dependente emocional. Enfim, você chama bastante atenção. Parabéns pelo seu trabalho, Isa, Obrigada. porque assim caiu no meu feed, né? E eu peguei na minha Verdade. página e falei assim, nossa, primeiro, você é uma mulher linda. Segundo, Obrigada. você fala muito bem, né? Você me Obrigada, chamou a gente. atenção,
né, com os vídeos que você grava, a sua rotina. Assim, eu consigo, né, nas redes sociais, eu tenho bastante percepção que as pessoas gostam, né, de ver vídeos de rotinas, vídeo das coisas, e tipo, você passa isso com muita leveza, né? É Eu dei uma verdade. pesquisada, né, na sua página, vi que você tem um grupo extenso, né, fechado, né, de mulheres da yoga, acho que é mais de 6.000 pessoas, né, Eu Isa? já tive, a gente, né, eu passaram pela comunidade já mais de 6.500 Olha mulheres. Olha, que maravilha. Então, muita gente que se conectou com yoga, muita gente que ainda pratica dentro da comunidade, que ainda está ativa, e a gente tem várias professoras também, tem psicóloga que traz um conteúdo mensal para as meninas Sim. lá dentro. Então, Olha que a bom. gente tem esse movimento assim de. Mas é uma coisa engraçada, porque agora com essa busca dos homens. Eu me sinto, às vezes, meio triste, assim, de não conseguir trazer uma coisa mais profunda para eles também, sabe? E eu sinto que eles têm muita carência em relação a isso, assim, conteúdos que falem com eles, porque você começa a entender que é todo mundo ser humano e que todo mundo Sim. sente igual, né? Mas Essa é a os realidade. já está homens precisam, acontecendo. os homens Já está Sim, precisam ser acontecendo. acolhidos, ser sim, total. escutados, né? Eles Uhum. precisam ter essa liberdade. E você está dando essa Sim, liberdade para já eles, está acontecendo. proporcionando. Já está É. acontecendo. Isso é Fico Ó, importante. feliz. e por falar neles, ó, para a gente já ir encerrando, né? Isso, Porque, olha, voou. Vu, Vamos deixar aqui mais um comentário que é o Matheus, que ele fala: boa noite. Parabéns pela iniciativa aí. Já está alcançando, Isa. Conversa super importante e interessante. Isa, muito obrigada de você estar aqui. Obrigada, Eu gente, pelo queria convite. deixar para você uma perspectiva, porque a sua história realmente nos tocou em off primeiro. Obrigada. Fizemos reunião para falar de Isa, para a gente pegar aqui, porque a sua história nos toca, porque somos sim, mulheres, somos seres, né, Andréia, relacionáveis, Uhum. né? Os homens fazem parte também, Sim, né, das nossas relações. É impossível extirpar, não é esse o sim, caminho, né? Não é sim, odiando, não é sim, polarizando que as coisas vão se resolver. sim. Então, eu lembro que você trouxe uma frase que me chamou muito a atenção e eu tenho uma resposta para ela. Michele. Isa, se prepara. Ah, Essa é a Michele. É a tô mulher curiosa. do sessão que acaba com a gente. Vai lá, Vai. Michele. Isa, você disse, eu não sei ficar sozinha. E eu concordo com você. Você nunca esteve sozinha, porque você nos entregou João 14:27. Eu amo. Vou Eu chorar. trouxe ele aqui para gente. Isa, quem traz para o mundo, para uma rede social, João 14:27, é porque nunca está sozinho. Ah, A sua presença, ela está inebriada do sagrado, do divino e de muita paz. Por mais que obrigada. você traga na sua história dificuldades, dilemas e dores, tem muita paz. O que vem de Deus, Isa, traz paz. Sim. Uma frase sua e que nos atravessou. A Ai, obrigada. altura do que você trouxe da Bíblia Sagrada, eu vou te trazer algo de Clarissa Pinkola Estes, que está neste livro chamado Libertem a Mulher Forte. E eu te dedico essa leitura. Ai, A Madonna Negra não precisa ser uma obra de arte, criada por alguém de longe, do outro lado do mundo e dos oceanos. A Madonna Negra é obra de arte no Havaí, feita de pedra oceânica. No México, de um tipo de pedra pomes negra, entre o grupo tribal Chinquén dos maias na Guatemala e mais de 500 santuários e igrejas da Madonna Negra existem hoje só na França e mais na Suíça, na África, na Ásia e por todas as partes do mundo. A Madonna Negra, ela também pode ser um pedaço de carvalho, de freixo ou pinheiro que
foi queimado no fogo. A velha Catherine costumava dizer que esse era o ponto principal das Madonas negras tiradas do fogo, e o nosso também. A mãe abençoada, pequenina e escura, tinha sido queimada, mas não se consumiu. Ela ainda está aqui. Nós ainda estamos aqui. Ainda mantemos nossa forma sagrada, não importa por que fogo tenhamos passado. A Madonna Negra diz: contemplem meu rosto escuro, meu corpo queimado, e cresça, cresça, floresça, floresça. Não deixe que nada o detenha. A Madonna Negra, forjada no fogo, ensina o caminho. À altura da Bíblia Sagrada, eu só poderia te devolver Clarissa Píncola Estes, Que lindo. que é uma grande escritora, psicóloga analista, que também me ajudou a encontrar um feminino sagrado em mim, e eu dedico ele a você. Nós começamos essa live falando de algo de preguiça, e a gente sai daqui com a certeza que não era sobre esforço, Isa. Era sobre encontro. Sim. Essa é a E Michele, talvez, Isa. Jesus amado. talvez seja sobre um encontro de que você vai escolher quem que vai estar ao seu lado. Eu ouso dizer que quando a gente escolhe a pessoa que vai estar do nosso lado, é aquele pedacinho mais próximo do destino que a gente consegue chegar. Muito obrigada pela sua história, Isa. Obrigada, Isa, gente. Amei. obrigada por você ter aceitado, foi maravilhoso. Beijo. E assim, Isa, você não está sozinha. Você tem a todos que estão te Sim. aplaudindo, que estão te seguindo, que esperam para assistir o teu vídeo. Você tem a mim, tem a Michele, tem o Sessão em Off, a Grace, a Lucy, enfim, parabéns. Olha, a sua Obrigada. humildade de ter aceito, né? Você foi assim extremamente humilde, muito acolhedora, né? Estamos aqui gente, e foi obrigada. um prazer receber você aqui no Sessão em Off. E, gente, vai ficar gravado, né? A gente vai mandar, esse episódio vai ficar tanto no YouTube quanto no Spotify. E a gente vai te avisar, Isa, e assim, muito obrigada por você ter aceito a Obrigada, gente. gente. Muito obrigada mesmo, viu? Boa noite, Isa. Obrigada, Descansa. gente. Beijo, bom fim de semana. beijo. Obrigada pelo convite. Obrigada, Até Isa. mais. Tchau, até aí. Tchau, até. Tchau.